Meus irmãos, a nossa conexão ela caiu, tá? Mas a gente vai continuar a ministração da nossa lição, tá bom? Oração e queda, tá? Vou ler novamente o texto áureo, o texto base. Gênesis capítulo 3, de 8 a 10, que diz assim: Então, ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Tá? Então isso aqui é o nosso texto base, tá bom? A nossa lição, que tem por título Oração e a Queda, tá? Ela já começa em sua pré-introdução, ela começa citando aqui para a gente Gênesis capítulo 3, de 1 a 5. Olha o que é que diz aqui, algo bem interessante, tá certo? Ora, a serpente era o mais astuto dos animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: Foi assim que Deus disse, não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis. Se o fizerdes, morrereis. Aí o que foi que a serpente disse à mulher? Disse a serpente à mulher: Com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que do dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Está lá no capítulo 3 de Gênesis, tá bom? Dos versos de 1 a 5. Então a gente já começa a entender aqui que a Bíblia só tem uma... E deixa aqui eu abrir um parênteses para você entender, tá? Existe uma linha teológica que eu não acredito, vou logo deixar bem claro aqui para quem estiver me vendo aí. É uma linha teológica muito... Deixa eu ver como é que eu digo aqui para os irmãos. Muito fraca, muito rala, não tem fundamento nenhum, mas é uma linha teológica que diz que Adão, a primeira mulher de Adão não foi Eva, e sim uma mulher chamada Lilith. Isso é uma linha teológica, mas não tem fundamento nenhum nas escrituras sagradas, tá? E dessa linha teológica fala que essa serpente que a Bíblia relata não seria o diabo, não seria o maligno, seria, depois de uma punição divina, seria essa Lilith, tá bom? Mas isso é só uma questão, uma linha teológica muito fraca, muito rala e não tem fundamento bíblico nenhum para a gente afirmar isso. Mas isso fica para outro período, para outra hora, tá? Eu só quis falar isso para os irmãos, porque pode ser que tenha alguém que esteja nos vendo e já tenha ouvido falar nisso, tá? Mas essa serpente que a Bíblia fala aqui é o diabo, tá? Satanás, pai da mentira. Vejam que ele disse, com certeza, Deus disse que se o homem comesse daquele fruto, o homem iria morrer, fisicamente e espiritualmente, tá certo? Mas a serpente, que é o diabo, que veio para mentir, é o pai da mentira. A mentira começou com ele, tá? A mentira começou com o diabo, e a gente pode apreciar isso nesse texto. Ele disse: não, Deus não disse isso não, porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, vão se abrir os seus olhos e vocês vão ser semelhantes a Deus, conhecedores do bem e do mal. Então isso aqui é só uma pré-introdução nesse texto de Gênesis capítulo 3, dos versos de 1 a 5, só para a gente ter uma base do que foi que aconteceu, tá? A nossa introdução propriamente dita, ela começa agora dizendo assim: a oração é a experiência primordial dos seres humanos. Antes de falar consigo mesmo, antes de se comunicar com o seu semelhante, os seres humanos já se comunicavam com Deus. Isso aqui é fantástico. No Jardim do Éden, a primeira voz que os primeiros seres humanos tiveram contato, depois de terem sido criados, foi
a voz de Deus. Quem leu o texto, tá? Quem leu, quem está estudando a revista com a gente e vê, aqui ao lado da lição tem leitura diária, dia a dia com a Bíblia, tá certo? Aqui, ó, dia a dia com a Bíblia, aqui, tá vendo? Essa faixazinha aqui, ó, dia a dia com a Bíblia. Então tem a leitura diária de segunda a domingo, tá certo? Então, quem tiver a revista, é muito importante essa leitura diária. E quem fez essa leitura diária vai entender que lá no livro de Gênesis, no capítulo que a gente acabou de ler, a Bíblia diz que Deus, no final de cada tarde, na viração do dia, a Bíblia diz que Deus descia até aquele jardim e ali conversava com Adão. Conversava com o homem, né? Conversava com a mulher, com Eva, enfim. Tinha uma comunhão entre o Criador e a criatura. E quando nos nossos dias a gente fala de oração, oração nada mais é do que o homem retornar ao princípio. O homem, eu, você, qualquer homem dessa terra e qualquer mulher, quando intercede, quando invoca a Deus, ele está voltando, não literalmente falando, mas ele está voltando à essência que era a comunhão que Deus tinha com o homem nos primeiros dias, no primeiro dia, né, de toda a humanidade. Deus, ele descia para conversar com o homem. Já imaginou o Criador de todo o universo descer onde você está e falar com você, meu irmão? E querer saber como você está, e querer saber o que é que você sente, e querer saber o que é que você está precisando? Deus fazia isso. Deus conversava com o homem, tá certo? Então, a primeira voz, uma das primeiras vozes, né, a primeira voz ouvida pelo homem naquela época foi a voz de Deus, certo? A gente pode entender dessa forma. E hoje já não é mais assim. Depois da nossa expulsão do Jardim do Éden, quando diz depois da nossa expulsão do Jardim do Éden, está querendo dizer assim, depois do pecado, depois que o pecado foi infiltrado no planeta Terra, não é mais assim. Tá? Falar com Deus passou a ser uma tarefa que exige o empenho de todos os nossos esforços. Naquela época existia uma facilidade do homem falar com Deus. Deus estava presente na vida do homem constantemente. Hoje Deus está presente em todos os cantos. Deus está presente em todos os lugares. Deus está presente em qualquer área, em qualquer local aí que você tiver. Deus está presente. A Bíblia diz que ele é onipresente. Porém, se nós formos olhar direitinho aquela tradução bíblica lá do livro de Isaías, se eu não estou enganado, capítulo 1, que diz assim, mas as vossas iniquidades, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido surdo para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto para que ele não vos ouça. Então, a única divisão que tem entre o homem e Deus hoje é o pecado. Pecado esse que muitas vezes está sendo camuflado por algumas pessoas. Camuflado que eu digo o seguinte, as pessoas estão praticando o pecado e estão dizendo que não é pecado. Tá? Isso nos nossos dias a gente vê constantemente. Então, hoje existe um esforço para que você ou eu estejamos na presença de Deus, para que a gente possa conversar com Deus, para que a gente possa orar, meu irmão. Deus, ele escuta toda oração. Deus, ele escuta quando você diz, Deus, eu quero conversar com o Senhor. Deus, tem misericórdia. Deus, abençoa. Deus, ele escuta, meu irmão. Mas se existe alguma coisa que, vamos dizer assim, interfere, tá certo? A bênção de Deus interfere. O agir de Deus é os nossos pecados. Tá? É os nossos, os meus e os seus pecados. Tanto que lá em Isaías diz, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Ele tem todo o poder. Eis que o seu ouvido não está surdo para que ele não possa ouvir. Ele escuta. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto para que não vos ouça. Quando diz não vos ouça, não está dizendo que Deus não está ouvindo. Ele está ouvindo. Mas os seus e os meus pecados são tão, vamos dizer assim, são tão
visíveis na nossa vida, que a Bíblia diz que o rosto dele é encoberto para que ele não nos ouça, para que ele não nos atenda. É isso que a tradução bíblica está falando, tá certo? Tanto é assim que o próprio Deus, falando por intermédio do profeta Jeremias, ele disse: então me invocareis e vireis orar a mim, e eu vos ouvirei. Vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus, ele quer, meus prezados irmãos, comunhão com o homem. Deus, ele quer que o homem tenha intimidade com ele. Mas como nós servimos a um Deus santo, nós servimos a um Deus que não barganha com o pecado, nós servimos a um Deus que ele não... com ele não tem acordo com o pecado, tá certo? E eu estou falando pecado de forma geral, tá? Nós temos o costume de denominar pecado. Não, isso aqui é pecado, não, isso aqui é pecado, não, isso aqui pode, isso aqui não pode. Meu irmão, pecado é tudo aquilo que fere a santidade de Deus. O que é que fere a santidade de Deus? Está ferindo o que você está fazendo, está ferindo a santidade de Deus, meu irmão? É pecado, não faça. Um dia uma pessoa chegou para mim e disse assim: Davi, o que é pecado? Eu disse: olha, meu irmão, de uma forma bem simples eu posso dizer a você que pecado é tudo aquilo que atinge a santidade de Deus. Fere, bate de frente com a santidade de Deus. Aí a gente poderia denominar alguns, tá certo? A Bíblia relata, se você quiser saber mais com relação a isso, fala lá em Apocalipse 21:8, quanto aos soberbos, devassos, profanos, adúlteros, mentirosos, idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde como fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então ali tem uma lista de algumas atitudes que nós praticamos, que diante do Senhor é pecado, tá certo? Então Jeremias 29:12-13 fala sobre isso, que o homem iria invocar a Deus, mas Deus iria ouvir a sua invocação, a sua oração, desde que seja de todo o vosso coração. Isto é, depois da expulsão do paraíso, falar com Deus passou a requerer de nós um grande empenho existencial. Vamos falar no início com Deus era assim, Deus vinha, descia. Na viração do dia, Deus falava com o homem. Não existia pecado. Não tinha nada que pudesse separar o homem de Deus. Tá? Deus, ele tinha prazer, e ele tem prazer ainda hoje em falar com a raça humana. Mas para o homem hoje falar com Deus, tem que ser de todo o coração, meu irmão. Não pode ser somente de aparência, porque Deus conhece a nossa vida. Não pode ser só de palavra, porque Deus conhece o meu interior. Então a Bíblia diz que os homens iriam invocá-lo, né? E eu vos ouvirei. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então, se você precisa buscar ao Senhor, tem de ser de todo o coração. Tá certo? Afinal de contas, o que foi que aconteceu? A resposta está na experiência da queda. Um lapso, né? Queda é um termo teológico que se refere ao mais trágico evento da história humana, uma vez que todas as nossas tragédias posteriores são oriundas dela. Deixa eu explicar isso aqui a vocês, para vocês entenderem melhor, tá certo? Quando Deus disse, a gente viu lá, né, que Deus disse, da árvore que está no meio do jardim vocês não comam, porque do dia que vocês comerem da árvore vocês vão morrer. Deus estava falando ao homem o seguinte: vocês vão morrer fisicamente e vocês vão morrer espiritualmente. Tá certo? Mas houve o pecado, houve a queda. E quando houve essa queda, o que foi que aconteceu? Deus, mais uma vez, voltou ao jardim, né, como ele sempre fazia, e ali, nessa volta procurou o homem. Né? Ao procurar o homem, ele entendeu que o homem estava escondido. Já imaginou o homem se esconder de Deus, meu irmão? Já imaginou o homem fugir da presença de Deus? Não tem como. O salmista, ele disse assim: se eu subir às mais altas alturas, ali tu vai estar. Se eu descer às mais profundas profundezas, ali também tu estás. De onde eu me esconderei da tua face? Não tem como o homem se esconder da face do Senhor. Não tem, meu irmão.
Não tem como o homem se esconder da face de Deus. Deus ele está em todos os lugares. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre justos e injustos. Então não tem. Então Deus, quando voltou no jardim, na viração do dia, a Bíblia diz que Deus não viu o homem. Claro que ele sabia onde o homem estava. Mas isso é uma tradução bíblica para a gente entender que o homem estava se escondendo de Deus. E Deus perguntou: onde estás? O homem disse: eu vi que estava nu e me escondi. Deus vai perguntar ao homem: por que você viu que estava nu? Aí o homem vai dizer: porque a mulher que tu me deste por companheira me deu do fruto e eu comi. Deus vai falar com a mulher diz: não, a serpente me enganou. Deus vai falar com a serpente vai e Deus diz logo: ó, você vai rastejar sobre o seu ventre todos os dias de sua vida, pó você vai comer, tá certo? O filho de uma mulher, já referindo-se a Cristo, vai esmagar a sua cabeça. Então ali foi a sentença da serpente, tá certo? Ali foi a sentença do diabo, que iria acontecer com o diabo posteriormente. Deus volta para a mulher e diz: já que você desobedeceu, já que você fez isso, com dor você terá filho, o seu desejo será para o seu marido e ele vai te dominar. Vejam que as sentenças que Deus estava proferindo estavam sobre eles. A serpente, você vai comer pó, você vai rastejar sobre o seu ventre. A mulher, com dor você terá filho, seu desejo será para o seu marido e ele vai te dominar. Ponto. Mas quando Deus chegou no homem, olha que interessante. Deus disse assim: porque você deu ouvido à voz da sua mulher. O que é que Deus quis dizer com isso? Você me desobedeceu. Você deu ouvido à voz da sua mulher e você me desobedeceu. A terra, a primeira sentença, a terra é maldita por sua causa. Por que Deus disse isso? Deus falou isso, meus irmãos, porque a ordem tinha sido dada ao homem. É tanto, que quando a mulher comeu do fruto, nada aconteceu. Pode procurar o texto. Quando Eva comeu do fruto que não era para comer, nada aconteceu. Mas a Bíblia diz claramente que quando ela deu ao seu marido, os olhos de ambos se abriram. Porque a ordem estava sobre o homem. Deus disse: você vai dominar, você vai governar isso aqui. Você não vai comer do fruto, tá lá não. Se Eva tivesse comido e o homem tivesse, não, peraí, Deus disse: não é para comer desse fruto, não. Pecado não tinha entrado, não. Pecado não tinha entrado, meu irmão. Mas como o homem desobedeceu, Deus disse: a terra é maldita por sua causa. Por isso que esse texto aqui da nossa lição está dizendo: uma vez que todas as nossas tragédias posteriores são oriundas dela. Tudo o que acontece hoje é oriundo daquela desobediência lá. Tá certo? É oriundo daquela desobediência primária lá. Então tem muitas pessoas que dizem o seguinte, deixa eu citar somente um exemplo aqui para você entender, tá? Eu estava vendo uma matéria essa semana de uma menina que ela fez uma cirurgia, mudou toda a sua aparência, aparentemente hoje era um homem, tirou seio, se eu não estou enganado fez implante de pênis, toma hormônio para criar barba. Aparentemente você olha para ela e você diz: é um homem, não tem o que discutir. Mas ela nasceu uma mulher. E as pessoas, eu vi uma reportagem, as pessoas foram falar com ela, ela disse assim: não, porque disseram que eu nasci mulher, mas eu não sou mulher, eu nasci no corpo de uma mulher, porém eu sou homem. E estão atribuindo isso a Deus. Né? Quando a gente fala das Escrituras, quando diz assim, é pecado, as pessoas caem em cima da gente dizendo o seguinte: mas Deus não fez assim. Deus não fez assim. No princípio, a Bíblia diz que Deus criou macho e fêmea. Deu uma ordem: vocês vão crescer e vão multiplicar, e vão dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, enfim. A sentença de Deus foi essa, a ordem de Deus foi essa, a criação de Deus foi essa. Agora, como o texto está dizendo assim, daquela primeira desobediência foi oriundo toda a tragédia que existe hoje, o pecado, a transgressão diante de Deus, o adultério, a prostituição, a fornicação,
os homicídios, mentira, homossexualidade, homossexualismo. Tudo isso é pecado, meu irmão. E a gente tem de combater isso. Tá certo? A gente precisa combater isso. Eu acredito que muitos de vocês que estão me vendo hoje, por esses vídeos que a gente faz, vocês veem que a gente combate isso nas redes sociais, meu irmão. Tá certo? A gente combate. Inclusive, eu acredito que ainda hoje, se Deus assim permitir, eu vou estar respondendo a um suposto pastor que gravou um vídeo. Tá rolando esse vídeo dele nas redes sociais aí. Onde uma pessoa faz uma pergunta. Por que a Bíblia condena os LGBTs? A Bíblia não condena os LGBTs, não, meu irmão. A Bíblia condena a prática. A Bíblia não condena o homem e a mulher, não. A Bíblia condena a atitude que ele está cometendo. É pecado, meu irmão. É pecado o relacionamento entre dois homens. É pecado o relacionamento entre duas mulheres. É pecado o relacionamento entre um homem casado e ter uma mulher fora do seu casamento. É pecado da mulher casada ter um homem fora do seu relacionamento. É pecado o noivo ou o namorado manterem relacionamento sexual. É pecado. Então, meu irmão, é pecado. Transgride a palavra de Deus. Transgride a santidade do Senhor. Então é pecado, meu irmão. Tá certo? Então, eu vou estar respondendo esse pastor, o suposto pastor, que diz que Deus é amor, Jesus é amor, que não pode, que os textos da Bíblia, naquela época de Abraão, Isaac, Jacó, era uma sociedade patriarcal, e era uma sociedade homofóbica, enfim, o cara viajou demais nisso aí. E é um pastor, viu? E está mostrando às pessoas que o caminho que elas estão andando está certo. Está certo. Existem pessoas que estão acreditando no que esse líder religioso está dizendo. E essas pessoas estão caminhando para o inferno, meu irmão. E quando a gente fala isso, as pessoas dizem, não é porque você está condenando os homossexuais, é porque você está condenando quem é lésbica, é porque você está condenando quem é gay. De forma nenhuma, meu irmão. Agora, se o camarada está andando por um caminho errado, praticando algo errado, nós vamos nos calar. Não, porque agora é lei, não pode mais dizer homossexualismo, é preconceito, é homossexualidade. Meu irmão, um ou outro. A Bíblia diz que é pecado. E só existe uma maneira de se libertar disso, é Jesus Cristo. Não tem outra. Não tem remédio porque não é doença. Não tem tratamento porque não é doença. Tá certo? Jesus é que liberta o homem disso aí. Só Jesus, não tem outro não. Tá? A queda se refere à ruptura dos seres humanos com Deus. Por causa do pecado. A queda significa isso. Deus rompeu o relacionamento com o homem devido à questão do pecado. A ruptura com Deus ocorreu por termos aceitado a proposta satânica e transferir o eixo decisório de nossa vida de Deus para nós próprios. O que é isso? O homem, vamos falar do homem hoje, tá certo? O homem hoje, o que é que ele quer fazer? Ele quer decidir a sua vida. Ele quer tomar decisões por atitudes próprias. Meu irmão, você pode ter 100 anos de idade. Você pode ser o homem mais eloquente da face da terra. Você pode pregar a palavra de Deus, você pode ensinar a palavra de Deus, mas nós somos dependentes de Deus. Eu fico impressionado quando eu vejo um ser humano dizendo assim, eu vou fazer isso, meu irmão. A gente não sabe nem se está vivo daqui a um minuto, meu irmão. Como é que tu vai abrir tua boca e vai dizer, eu vou fazer isso, meu irmão? Se Deus permitir, eu faço. Agora, se Ele não permitir, a gente não faz. Não tem para onde correr. Tá certo? Então, o homem vive transferindo o eixo decisório da nossa vida para as mãos dele próprio. Enquanto deveria ser o contrário. O eixo decisório da nossa vida tem de estar nas mãos do Senhor. Quero tentar explicar isso melhor. Imagina se nós pudéssemos entrar em uma nave do tempo e retornássemos ao marco zero da criação dos seres humanos. Se a gente pudesse voltar lá, no Jardim do Éden, e nos encontrarmos com Adão, avermelhado, né? E Eva, vida, e perguntássemos, o que nós podemos fazer aqui nesse belo jardim? Eles responderiam, podemos fazer praticamente tudo. E se perguntássemos, e o que não pode se fazer aqui?
Eles responderiam, portanto, pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Está vendo aquela árvore lá? Não podemos comer e nem mesmo tocar no fruto que ela produz. E se nós ainda perguntássemos por quê, eles responderiam, porque Deus proibiu. Se a gente pudesse voltar lá, que isso não vai acontecer com ninguém, certo? Mas se a gente pudesse voltar, eles iam dizer isso, Deus proibiu comer daquilo ali. Então nós estamos dizendo para a população, para a humanidade de hoje, Deus proíbe isso aqui. Isso aqui é pecado. Isso aqui não pode. Mas as pessoas estão insistindo em fazer. Porque estamos no século XXI, porque não, aquela sociedade lá do início era uma sociedade patriarcal, era algo homofóbico, era algo misógino, enfim, era tudo. Mas não abrem a boca para dizer Deus não permitiu aquilo. Deus não queria aquilo. Então são essas coisas que a gente vê. Então se a gente pudesse voltar, Adão e Eva iriam dizer da seguinte forma: Deus disse que não era para comer daquela fruta ali. Isso significa dizer que o primeiro casal tinha plena consciência do que era certo e errado. Entretanto, o eixo decisório de suas escolhas morais e éticas estava centrado em Deus. Era Deus quem dizia o que era certo e errado. Não comer do fruto não era uma decisão tomada no isolamento de suas consciências. Não comer do fruto era um ato de obediência a Deus. Deus disse, não coma. Ponto final, meu irmão. Aí eu fico pensando, uma coisa que me veio aqui na mente agora. Mas os jovens, né? Os adultos também fazem isso, mas os jovens eles são mais voltados a fazer isso que eu vou dizer agora, certo? Camarada, ele teve um cidadão, eu não vou dizer o nome dele, que ele assiste meus vídeos, mas se ele estiver assistindo, ele vai entender que é com ele. Ele um dia me perguntou, irmão, eu estou gostando de uma menina de tal igreja, mas os meus pais, eles praticam outra linha religiosa aí. E os pais daquela menina não aceitam meu namoro com ela. O que é que o senhor me diz? Eu disse, existe duas linhas aí. Primeira, Deus pode não estar permitindo esse namoro. E segundo, pode ser que se você insistir, porque o rapaz é evangélico, Deus pode usar você como bênção para aquela família lá, para que aquela família chegue ao conhecimento de Cristo. Agora, para que isso aconteça, eu não sei se é um livramento, eu não sei se é permissão de Deus. Quem deve fazer isso? Você. Eu disse a ele. Orar. Apresentar o caso ao Senhor. Deus, eu gosto daquela menina lá, mas eu estou vendo muitos empecilhos para que eu consiga namorar com ela. Então eu gostaria que o Senhor fizesse a sua vontade. Meu irmão, Deus ele vai fazer a vontade dele. Deus ele vai mostrar um caminho, um escape. Ele vai abrir um caminho no meio do mar. Ele vai fazer o que for preciso. Se for da vontade dele que você namore e chegue a um casamento com aquela moça e seja para a glória dele, tá certo? 1 Coríntios 10, 31 é um texto que sempre eu uso ele. Diz assim, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. Fazei tudo para a glória de Deus. Certo? As pessoas chegam para mim e dizem, Davi, beber é pecado? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. Fazei tudo para a glória de Deus. A bebida é para a glória de Deus. Se for para a glória de Deus, meu irmão, a Bíblia está dizendo, tem que ser para a glória de Deus. Se for, e aí? Mas é para a glória de Deus. Semana passada uma pessoa me perguntou, é proibido o crente jogar na loteria? Eu citei o texto. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. Fazei tudo para a glória de Deus. Se você jogar um bilhete da loteria e você tira um prêmio aí que você vai financeiramente mudar a sua vida, o prêmio vai ser para a sua glória ou vai ser para a glória de Deus? Porque se for para a glória de Deus, Deus pode usar esse meio para te abençoar. Agora, se for para a sua glória, meu irmão, Deus não vai permitir que isso aconteça. Porque quer comais, quer bebais, quer faças qualquer outra coisa, tem que ser para a glória dele, não é para mim.
Certo? Satanás, na tentação, ofereceu uma proposta diferente. Qual? Trocar o eixo decisório de Deus para eles mesmos. Satanás disse, com certeza, não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Está lá em Gênesis capítulo 3, verso 5. Adão e Eva aceitaram os argumentos ardilosos da serpente. A ideia da proclamação da autonomia em relação a Deus pareceu ser muito sedutor e convincente. Afinal, eles mesmos deveriam assumir os seus próprios destinos nas mãos. Então, o diabo ele lançou uma proposta tentadora. Vocês vão ter o domínio, vocês vão saber que é o bem e o mal. É esse o perigo. É o que é oferecido. É o que é proposto. E muitos de nós estamos caindo nessas ardilosas ciladas. Desde então, os seres humanos passaram a viver em busca de uma suposta autonomia em relação a tudo e a todos, inclusive em relação a Deus. Essa busca pela autonomia em relação a Deus e a sua vontade é o pano de fundo em que se desenrolou a perdição. Perdição dos seres humanos. E ao nos perder de Deus, nos perdemos de nós mesmos e também uns dos outros. Olha que interessante isso aqui. Isso aqui é muito interessante. A gente precisa entender que, entendo o que eu vou falar para vocês aqui, tá certo? Nós sabemos que depressão é uma doença do século. Depressão, ansiedade, enfim. Tá certo? E eu não estou com essa minha fala dizendo a vocês que um crente, um religioso que tem depressão é porque ele está afastado dos caminhos do Senhor. Não é isso não, meu irmão. A Bíblia diz que tudo que sucede ao justo, sucede ao ímpio. E vice-versa. Entendeu? Então, eu não estou aqui dizendo algo fantasioso. Tá bom? Eu não estou dizendo isso aqui. Eu estou dizendo a você o seguinte. Que tem pessoas nos nossos dias que estão ansiosos por bobagem, meu irmão. Estão adoecendo por bobagem. Tem tudo nas mãos. Tem pai, tem mãe, tem um teto para morar, tem estudo, tem um carrinho para andar, tem um dinheirinho para fazer sua feira. E o cara entra em depressão, meu irmão. O cara entra em ansiedade. E tem gente que morre disso. E 90% das pessoas que estão hoje ansiosas, estão hoje depressivas, tá certo? É falta de Deus, meu irmão. É falta de buscar a Deus. É falta de fazer o que está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 5, 6 e 7, que diz assim, capítulo 5, versos 6 e 7, humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo, no tempo de Deus, ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Bota uma coisa só para você entender, certo? Se você tem um pneu de um carro, e nesse pneu desse um carro popular, certo? E nesse pneu de um carro você colocar 35 libras nesse pneu para calibrar ele, e você coloca 100, o que vai acontecer com o pneu? O pneu vai estourar, né? Ele não vai suportar a pressão. É isso que a Escritura está dizendo. Meu irmão, nós não fomos feitos para isso, não. Nós temos um limite. Quando nós ultrapassamos esse limite, aí vem a doença. Ansiedade, depressão, angústia, tristeza. Meu irmão, lançando sobre ele, jogando. Toma, Deus, isso aqui não dá para mim, não. Eu não vou suportar isso. Mas as pessoas querem ter a decisão das suas próprias vidas nas mãos. Para dizer que é o cara, para dizer que pode, para dizer que não precisa de Deus, para dizer que é autossuficiente, para dizer que pode resolver. Meu irmão, nós não podemos resolver nada se não for a graça e a misericórdia de Deus. A gente não consegue fazer nada. Então tem pessoas que estão hoje doentes, emocionalmente, porque não estão buscando a Deus. Busque a Deus, meu irmão.
Entrega esse problema, essa ansiedade, essa depressão nas mãos de Deus, você vai ver o que Deus vai fazer. Porque Deus sim é todo poderoso, nós não. Nós não temos poder nenhum. Aliás, temos um poder, poder de escolha. Mas o poder de escolha que nós temos vai nos trazer consequências. E essas consequências que as nossas escolhas vão trazer, pode ser que uma delas seja morte. Precisamos ter cuidado com isso aí, certo? Tanto é assim que depois do impacto da queda e da expulsão do Jardim do Éden, se seguiram mais de 200 anos em que ninguém buscava a Deus. Só depois do nascimento de Enos, filho de Sete, é que o nome de Deus passou a ser novamente invocado. Mesmo assim, desde o nascimento de Enos, que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Até os nossos dias, a experiência da oração tem sido um tremendo desafio para nós. Por quê? Vamos falar com Deus. É porque assim, as pessoas elas entendem da seguinte forma. Falar com Deus é você se ajoelhar. É você orar antes de dormir. É você orar ao acordar. Isso é bom, é essencial, é isso mesmo. Mas quando está se falando aqui de oração, está falando de algo contínuo, meu irmão. Você vai num restaurante fazer uma refeição. Agradeça a Deus pelo alimento. Não, Davi, mas o alimento não é meu. Quem é que está pagando o alimento? Quem foi que deu condição de pagar aquele alimento naquele restaurante? Foi Deus, meu irmão. Agradeça. Você sabe dizer se aquele alimento vai lhe fazer bem ou mal? Nós entendemos que vai nutrir o nosso corpo, vai fazer bem. Mas você sabe se tem alguma bactéria, se tem algum vírus? Nós não sabemos, Deus sabe. Então, se nós orarmos, Deus abençoa esse alimento, tem misericórdia, Deus pode cortar qualquer efeito maligno que possa existir ali, meu irmão. Porque Ele conhece, nós não. Então, a gente precisa entender que a oração ela tem que ser essencial. Não é aquela oração de dormir nem de acordar, não. É uma oração constante. Deus, tem misericórdia, Deus abençoa o meu trabalho. Deus, eu vou sair de carro, Deus abençoa para que não haja acidente, ninguém venha roubar esse carro, quem entrar nesse carro sejam pessoas boas, enfim. São essas coisas que a gente precisa entender. A gente entende o que é oração nessas coisas. Apresentar ao Senhor as minúcias, meu irmão. Um dia, já faz tempo isso que eu vou dizer a vocês. Um dia eu fui num médico, um médico evangélico. Fui apresentar um exame meu a ele. E quando eu apresentei um exame, ele olhou para mim e disse assim: Davi, você já apresentou esse exame ao Senhor antes de vir me apresentar? Eu disse: não, doutor, não apresentei. Era para ter apresentado. Eu vou abrir aqui e vou olhar o que é que tem, vou dar o meu diagnóstico. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Ele vai até me orientar o que é que eu vou passar para você. Qual será o tratamento, mas tem de vir dele. Oração, meu irmão. Tem de estar em primeiro lugar, certo? O primeiro ponto da nossa lição. A lição é bem longa hoje, né? Primeiro, segundo, terceiro, são 3 pontos, né? Porque isso aqui foi só a introdução, isso que eu acabei de ler, tá? Em primeiro lugar, porque passamos a tentar nos esconder de Deus, tá? Em primeiro lugar, porque passamos a tentar nos esconder de Deus. Depois da queda, os seres humanos instintivamente passaram a se esconder de Deus. Deus passou a ser visto como um ser que inspira medo. O livro do Gênesis narra como isso aconteceu. Deus, como era de costume, andava pelo jardim no final da tarde. Foi aquilo que a gente falou, né? No momento em que os passos de Deus foram ouvidos, o primeiro casal, agora na condição de pecadores, se escondeu da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde estás? O homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Gênesis 3, de 8 a 10. É o texto base da nossa lição. Tá? Então, o homem, quando sentiu a presença de Deus, viu que Deus estava se aproximando, o homem se escondeu, como se pudesse se esconder de Deus. Certo? Então, o que acontece que me chama a atenção nos nossos dias atuais é que o homem não procura se esconder hoje de Deus. Ele procura se esconder do homem.
Eu estou em pecado, eu não quero que o pastor da minha igreja saiba. Eu não quero que o irmão que acompanha as minhas lives saiba que eu estou em pecado. E Deus, meu irmão, que conhece todas as coisas. E Deus que vê todas as coisas. E Deus que sabe onde eu estou. Essa pergunta aqui que Deus fez, onde está, eu não fico pensando que Deus não sabia onde Adão e Eva estavam. Deus sabia, meu irmão. Mas Deus quis uma resposta deles. Vocês estão aonde? Qual a situação de vocês agora? Por que estão se escondendo? Foi essa a indagação do Senhor. Tá certo? A queda afetou todas as dimensões da nossa existência, sobretudo a nossa capacidade de falar com Deus e ouvir a sua voz. A queda fez isso. Tá certo? Tanto é assim que depois do impacto da queda e da expulsão do Jardim do Éden, se seguiram... Ah, não, peraí, isso aqui eu já li, né? Isso aqui eu já li, foi da nossa introdução. Certo. O livro do Gênesis narra como isso aconteceu. Deus, como era de costume, andava pelo jardim na final da tarde. Isso aqui a gente já viu, né? No momento em que os passos de Deus foram ouvidos, o primeiro casal, agora na condição de pecador, se escondeu da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando onde ele estava. O homem respondeu à sua mulher. O homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Então, isso foi a resposta do homem para Deus, tá certo? Oração e medo não combinam. Se você vai orar, meu irmão, você não precisa ter medo. Você está diante de um Deus que conhece a tua vida, você está diante de um Deus que sabe do que você fez, e você está diante de um Deus todo-poderoso, inclusive que ele tem o poder da sua vida na mão dele. Então, numa situação dessa, meu irmão, é confessar mesmo. Deus, eu fiz isso de errado, não era para eu ter feito, me arrependi. Oração e medo não combinam. Ou nós oramos, ou nos escondemos. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Agostinho, dos pais da igreja, tinha total consciência disso, mas nas suas confissões, o bispo de Hipona expõe todos os seus pecados, todos os seus erros e toda a sua ignorância diante de Deus. Nas confissões, Agostinho apresenta um gênero autobiográfico que ele mesmo inventou. Antes dele, todas as biografias tinham como finalidade apresentar os biografados como heróis. Isto é, as biografias muito mais escondiam do que revelavam. Eu sou o cara, eu faço isso, falo tantos idiomas, enfim. Agostinho resolveu ser completamente sincero diante de Deus. Para ele, ser bispo não era um disfarce para tentar se esconder das pessoas e de Deus. Agostinho não tentou se esconder, foi admitindo exatamente quem ele era, um pecador que precisava de perdão, que ele encontrou a sua verdadeira identidade diante de Deus. A nossa verdadeira identidade é aquela com a qual nós oramos, com toda a nossa sinceridade. Diante de Deus, se queremos falar com Deus, vamos precisar parar de nos esconder e admitir exatamente quem somos. Meu irmão, quando você ou eu formos orarmos ao Senhor, a gente precisa. Deus, ele sabe, meu irmão. Muitas vezes as pessoas dizem, mas Davi, Deus sabe. Claro que sabe. Deus sabe do que você fez, Deus sabe do que eu fiz. Deus sabe do que todas as pessoas fizeram no mesmo instante, no mesmo momento. Ele é Deus. Mas Deus tem prazer de ouvir a tua voz, dizendo, Senhor, me perdoa. Vou fazer uma pergunta a você. Você tem um filho adolescente, tá? Você tem um filho adolescente. Esse filho, você sabe que ele dá muito trabalho. Muito trabalho. E você sabe do que esse filho precisa, e você sabe quem é esse filho. Mas você não sente prazer quando esse filho chega para você e diz, pai, me perdoa? Você não tem prazer quando esse filho chega para você e diz, pai, eu preciso da sua ajuda? Você sente prazer com isso, meu irmão? Imagina Deus. Quando eu e você, fracos e falhos como somos, você chega diante do Senhor e diz assim, Deus, eu preciso do Senhor. Eu não consigo fazer isso sem a intervenção do Senhor. Então me ajude. Tenha misericórdia de mim. Meu irmão, Deus se agrada disso. Por isso que a oração ela é tão preciosa, porque Deus quer ouvir a minha e a sua voz. Agora Ele quer ouvir sinceridades. Ele sabe o que você fez. Ele sabe onde você vacilou. Ele sabe onde você caiu.
Mas ele quer ouvir você dizer: Deus, eu caí em tal canto. Deus, eu fiz isso que não era da tua vontade. Me perdoa. Pode ter certeza, meu irmão. Ele vai lhe perdoar. Segundo ponto da nossa lição. Em segundo lugar, porque passamos a ter dificuldades de aceitar nossa parcela de responsabilidade pelos nossos erros e pecados. Por que a gente sente dificuldade em aceitar que aquilo que eu estou passando é uma consequência do meu erro? Por que a gente tem essa dificuldade? A gente vai entender isso agora, tá? Confrontado por Deus, Adão admite que pecou, mas transfere a responsabilidade pelos seus atos para a sua mulher. Ele disse: a mulher que me deste deu-me da árvore e eu comi. Está lá em Gênesis 3:12. Não é possível orar e fugir às nossas responsabilidades. Orar é tornar-se responsável diante de Deus. A oração verdadeira é aquela em que nós oferecemos a nossa vida como garantia, a fim de que Deus haja por nosso intermédio e não em nosso lugar. Confessar, meu irmão, fui eu. Lembra, por que a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Será que Davi não pecou? Será que Davi não errou? Pelo contrário, Davi pecou muito mais do que muitos homens que existem no nosso tempo de hoje. Mas se existir uma coisa em Davi que dificilmente existe nos homens atuais, chama-se sinceridade. Quando Davi pecou com Betseba, cometeu o adultério, a Bíblia diz que Davi chegou diante do Senhor e disse: contra ti somente pequei e fiz o que era errado aos teus olhos. Davi não transferiu a responsabilidade para Betseba, nem a responsabilidade para Joabe, lá o general. Não, contra ti somente pequei. Fiz o que era errado aos teus olhos. Confissão, meu irmão. Então, Deus, quando a gente usa de sinceridade, a oração verdadeira é aquela em que nós oferecemos a nossa vida como garantia, a fim de que Deus haja por nosso intermédio e não em nosso lugar. Que Deus tenha misericórdia, meu irmão. Tá? Terceiro ponto da lição. Em terceiro lugar, porque passamos a nos ver como vítimas das nossas circunstâncias. Isso acontece demais. Confrontada por Deus, a mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Gênesis 3:13. Como se não houvesse nenhuma alternativa a não ser ceder à tentação, no entanto, em que passamos a aceitar que somos reféns de situações que determinam tudo o que nos acontece, orar deixa de fazer sentido, para que orar deixa de fazer sentido. Para que orar se o nosso destino já está traçado em todos os seus detalhes? Tem pessoas que dizem isso. Não precisa orar, porque Deus já sabe o começo e o fim. Deus já sabe como é que vai ser o fim dessa situação. Meu irmão, olha, eu faço parte de uma denominação batista, certo? Eu preciso seguir a doutrina batista, porque eu acredito que é uma das, não é a, é uma das, que segue a Escritura Sagrada. Está dentro da palavra de Deus, tá certo? Não é a, é uma das, tá bom? Que segue a palavra de Deus, que tem fundamento bíblico, que tem doutrina bíblica, tá certo? Não é a, é uma das denominações, entre várias que tem por aí, tá certo? Mas uma coisa, meu irmão, eu acredito que a oração de um justo, como a própria Bíblia diz, ela pode muito em seus efeitos. O que Deus determinou está determinado, ponto final. Mas eu estou falando Davi. Eu não estou falando de denominação batista, presbiteriana, assembleiana. Eu estou falando Davi Pérez. Certo? No meu ponto de vista, aquilo que eu imagino, como eu analiso Deus, como eu vejo a Escritura Sagrada, eu acredito que Deus ele pode transformar uma sentença de morte em vida. Está determinado por ele, vai morrer. Exemplo que eu posso dar a você? O rei Ezequias. A Bíblia diz que o profeta chegou lá e disse assim: arruma a tua casa, porque você vai morrer e não vai viver. Sentença do Senhor. O profeta, quando ele ia falar, Deus dizia: vá lá, diga a ele que vai ser assim.
O profeta ia morrer, meu irmão. Não tem, o profeta não, perdão, o rei ia morrer, não tem o que discutir. Deus mandou. Deus determinou, está determinado. Quando quem determina é Deus, não sou eu. Eu não determino nada. Quem determina é o Senhor. Mas o que é que a tradução bíblica diz? A Bíblia diz que Ezequias virou o rosto para a parede, disse 4 palavras. Senhor, lembra-te e peço-te que andei nos teus caminhos e fiz o que era reto aos teus olhos. Tem misericórdia da minha vida. Virou o rosto para a parede, deitado, porque estava enfermo, e chorou muito. A Bíblia diz que o profeta chegou no meio do pátio real. Deus disse, vá lá, volte. Diga a Ezequias que eu ouvi a oração dele e vou acrescentar 15 anos de vida a ele. E a Bíblia diz que era uma enfermidade mortal. Não era uma gripe. Não era uma dengue. Não era algo bobo. Era uma enfermidade mortal. Deus transformou uma sentença de morte em vida. Oração é eficaz, meu irmão. Agora, não significa dizer que Deus não tem propósito, que Deus não tem vontade. Claro que tem. Mas a oração de um justo, se estiver nos planos dele, ele pode atender, até numa situação dessa daí, certo? É comum no Oriente as pessoas pensarem que a vida não passa de um jogo de cartas marcadas. Maktub é uma palavra árabe que significa está escrito, amplamente usada para afirmar a vida como destino previamente determinado. Essa questão do Maktub é uma palavra árabe que diz o seguinte, já está tudo certo, carta marcada, tá certo? Embora muitas coisas em nossa vida nos sejam impostas, como, por exemplo, nossos pais e a maneira como eles nos educam, o país em que nascemos, a nossa língua materna, guerras, acidentes naturais, coisas sobre as quais não temos o menor controle, a verdade é que, apesar disto, ainda nos resta a capacidade de reagir a todas elas. Orar. O coronavírus está aí. É uma doença mortal? Pode ser. Muitas e muitas pessoas estão morrendo dessa enfermidade. Mas a oração não pode mudar isso, não? Claro que pode, meu irmão. Deus, ele se submete ao coronavírus? Claro que não. Deus, ele não sabia que o coronavírus ia surgir? Deus foi pego de surpresa? Claro que não. Tem pessoas que chegaram para mim um tempo e disseram aquela rebelião que houve lá no céu, Lúcifer, como fez a rebelião lá. Deus foi pego de surpresas? Meu irmão, claro que não. Meu irmão, a gente não pega Deus de surpresa. A Bíblia diz que Deus conhece o fim sem que haja início. A Bíblia diz que Deus conhece todas as coisas. Como é que a gente vai pegar um Deus de surpresa? Não tem como surpreender Deus. Não fique pensando que Deus está surpreso com o coronavírus, com o número de pessoas que estão sendo infectadas, com o número de pessoas que estão morrendo. Não. Deus, ele é Senhor da vida. Deus, ele é Senhor sobre as coisas visíveis e sobre as coisas invisíveis. Se ele quiser que esse coronavírus, essa noite, acabe, acabou, meu irmão. Não tem vacina, não tem remédio, não tem álcool em gel, não tem nada. Deus, ele é Senhor. Agora, muitas vezes a gente entende que ele permite que isso aconteça porque o homem está afastado dele. O homem não está entendendo que precisa voltar ao original. O que é o original? Comunhão com Deus. Simples assim, tá? Em um contexto cultural que todos aceitavam, a vida como um destino previamente traçado, o Senhor Jesus inaugurou uma nova forma de pensar. Jesus conclamou os seus discípulos a fazerem escolhas diante de Deus. Jesus ensinou que é possível um ser humano escolher a maneira como construirá a sua vida. É possível, meu irmão. Jesus ensinou que era possível amar em vez de odiar. É possível. O que o Senhor Jesus está fazendo? Estava nos ensinando que, apesar de tudo, as escolhas ainda estão em nossas mãos. Deixa eu dar um exemplo para você, certo? Esse cidadão que eu citei agora há pouco, no início da nossa lição, né? Deixa eu dizer para vocês aqui, os pais dele, ele falou para mim, né? Que ele hoje é evangélico, se converteu. Ele é evangélico, o menino, a pessoa. Se converteu ao evangelho e gosta de um menino evangélico. Porém, os pais da menina, conhecendo a tradição da família do rapaz, que trabalha com a questão de magia negra, enfim, esse negócio todo lá,
não aceitam o namoro da filha com ele. Por quê? Porque não acreditam numa verdadeira conversão. E eu conversando com essa pessoa, eu disse, a decisão é sua, meu irmão. É você que vai mostrar que é diferente. Porque nós temos na nossa cabeça o seguinte, meu pai é macumbeiro. Então, automaticamente, Davi Pérez vai ser macumbeiro. Nem sempre. Porque se eu vejo que meu pai e minha mãe são macumbeiros e eles estão fazendo algo que está ferindo a santidade de Deus, e eu entendo que Deus é um Deus santo, que pode todas as coisas, está no controle de todas as coisas, para que eu vou acompanhar essa tradição? Não, meu irmão, parou em mim, não quero. Eu quero servir a Deus e ponto final. Eu não quero ter essa vida. Mas eu sou filho de fulano e de fulana que são problema. Vai continuar sendo meu pai, vai continuar sendo minha mãe. Eu vou amar do mesmo jeito. Agora eu vou ser contrário às atitudes com relação à vida espiritual. Não quero, parou em mim. A decisão é minha, eu não quero. Lembram lá de Daniel? Daniel foi levado para a Babilônia com uma leva de mais de 2 milhões de pessoas. Pessoas que foram tiradas de Jerusalém e levadas cativas à Babilônia. Daniel, a história diz que Daniel viu os seus pais serem degolados. Daniel chega na Babilônia. Um cara instruído, um cara que tinha conhecimento, um cara bonito. Foi o que Daniel fez. Os manjares da mesa do rei, coisa fantástica, meu irmão. As melhores comidas estavam ali. Daniel disse, eu não vou me contaminar. O que é que está contaminando a sua vida? O que é que pode contaminar a sua vida? Será que é um namoro? Será que é uma comida? Será que é uma bebida? Será que é uma amizade? Não se contamine, meu irmão. Ou você está pensando que eu tenho pessoas ao meu redor, pessoas que eu convivo diariamente no meu campo de trabalho, que não são adúlteras, que não tem a sua esposa e tem 2, 3 fora, homens casados que dizem que vão namorar. Você acha que não tem isso perto de mim? Claro que tem, meu irmão. Você acha que eu não escuto propostas? Ei, Davi, deixa de ser besta. Só tem uma mulher? Besteira. Você acha que eu não escuto? E você acha que eu nunca falei isso para minha esposa? Claro que eu já falei, meu irmão. Claro que eu escuto isso. Mas a minha decisão é não me contaminar, porque eu sei o fim, o que é que vai dar. Não se contamine não, meu irmão. Deixa eu dizer uma coisa a você para a gente continuar aqui, para a gente finalizar. Estamos perto da conclusão. O diabo, quando ele vem tentar o homem, a mulher, o adolescente, a criança que tem uso de razão, ele não vem da forma que ele é, não. A Bíblia diz que ele é maligno. A Bíblia chama ele de Belial, maligno, ardiloso, malvado. Né? A Bíblia chama disso. Adversário. Ele não vem de uma forma que você vai correr da presença dele, não. Pense que ele vem assim, não. Ele vem de uma forma que você vai querer estar perto. Por isso que eu digo, mantenha a postura, meu irmão. Mantenha a sua fidelidade diante de Deus. Mantenha controle. Porque o final, a coroa da vitória, Deus está preparando para você e para mim. Não se iluda com os manjares desse mundo. Não se iluda com as ofertas desse mundo. Saiba que o céu foi preparado para eu e você. Um dia morarmos lá. Tá? A maior lição a respeito da experiência de orar que Jesus nos deixou foi quando, no jardim do Getsemane, aceitou abrir mão de sua vontade para que a vontade de Deus fosse feita. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Colocar Deus no caminho. Colocar Deus à frente. Conclusão. Se o jardim do Éden, com os nossos pais, nós trocamos a oração por uma aventura trágica, em busca de autonomia, no jardim do Getsemane, com Jesus,
nos preocuparemos, nós recuperamos a capacidade de orar, nos submetendo à vontade de Deus, dizendo: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Deus nos abençoe. Essa foi a nossa lição de número 2, que a gente possa entender que é necessário orar, meu irmão. É necessário buscar a Deus. Tá certo? Meus irmãos, a lição de número 3, ela tem por título a oração de Abraão, oração de intercessão. Certo? O texto base é Gênesis 18, 32. E a leitura diária, de segunda a domingo, está baseada em Gênesis. Eu vou dizer os capítulos. Se você quiser ler os capítulos, não são todos os capítulos, está o capítulo todo. Capítulo 11, 12, 13, 15, 18 de Gênesis. Capítulo 11, 12, 13, 15 e 18 de Gênesis. E Lucas 13 e Gênesis 19. Certo? Se você quiser ler esses capítulos, leia, que é a base da nossa lição de número 3, a oração de Abraão, a oração de intercessão. Tá bom? Confiando em Deus primeiramente, amanhã à noite eu quero estar ministrando essa lição 3 na nossa live. Tá bom? Para a glória de Deus. Vamos orar, vamos encerrar a nossa live e amanhã, se Deus assim nos permitir, estaremos com a nossa lição de número 3. Tá bom? Deus nos abençoe. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado por mais esse dia. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado pela nossa vida e obrigado, Pai, pela nossa existência. Supre as nossas necessidades, nos ajuda para que possamos, ó Deus, fazer a Tua vontade e que possamos estar firmes no propósito de servir e de fazer a Tua vontade. Dá-nos uma noite feliz e abençoada e nos prepara para o dia de amanhã, um dia de bênção e um dia de vitória na Tua presença. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos que estão presentes. Essa live que a gente fez agora vai estar como vídeo lá no Facebook, aqui no Facebook, e lá no nosso canal Davi Pérez no YouTube. Se você quiser compartilhar, vai lá no canal do YouTube, compartilha, tá certo? Se inscreve se não for inscrito. Tudo que a gente faz aqui é para a glória de Deus, tá bom? Deus nos abençoe.